mais uma vez mais estamos aqui. E eu fico tão feliz de estar aqui nesta casa. Quero agradecer a Deus, o nosso arquiteto do universo, que criou as nossas vidas todas com um sentido, um significado e um propósito. Basta que nós percebamos este significado, este sentido e este propósito. Nós precisamos nos desconstruir para poder ter uma sensibilidade a esta questão. Eu quero agradecer ao nosso CEO, o Sr. Randall. Eu quero agradecer ao nosso diretor técnico, Aloísio. Eu quero agradecer ao nosso diretor organizacional, Anderson, e quero agradecer a Digital 5, que são os meninos e meninas que estão nos bastidores. Quero agradecer a nossa equipe, a nosso produtor Guilherme, jornalista, e quero agradecer também a plateia, a nossa querida plateia. E vocês, meus amores, que são a cereja do nosso bolo. Agradeço pela sua participação, pela sua solidariedade em estar nos assistindo, nos ouvindo e compartilhando. Entre lá na TV canal Barueri.live e curta, se inscreva. Vá lá também no Transformando Você Oficial. Não é Transformando VC, não. É você. E no Neide Regina Terapeuta, que é o meu Instagram pessoal. Hoje nós estamos aqui dando continuidade ainda a este mês maravilhoso, que é um mês que destinamos à comemoração ao Dia dos Pais. E por isto, neste programa, nós não poderíamos deixar de falarmos da longevidade mental. Porque primeiro vem o mental, que é o corpo afetando na mente. Tudo aquilo que nós levamos na nossa mente, nos nossos sentidos, que nós visualizando, acaba acontecendo. Teve um fato tão interessante. Eu passando em um pedágio, o menino do pedágio me perguntou: a senhora tem 40 centavos de moeda? Eu falei: tenho, é tudo de 10, mas eu tenho. Aí eu peguei as moedas na bolsa e pensei: já pensou se eu bato a minha mão no carro e caem todas essas moedas no chão? Pediu, tocou, ganhou. Eu bati a mão na porta e as moedas caíram. O que derrubaram as minhas moedas? O meu pensamento. E você, como que está com os seus pensamentos? Você tem pensado positivamente ou negativamente? Você tem falado palavras positivas de crescimento ou você tem falado palavras negativas? Como que está o seu crescimento,
o seu amadurecimento e a sua longevidade de vida, a sua maturidade. Como que está? E a do seu pai? E a do seu avô, que é uma referência? Eu tenho 2 avós. Já partiram, o Gabriel, um avô que eu sou eternamente apaixonada, tem a groselha, é uma das lembranças olfativas que eu tenho do meu avô, a groselha, leite com groselha, ele me proporcionava. Que lembrança do meu avô Gabriel. E tem o meu avô Alfeu, que era um que eu não tinha muito contato, mas eu percebi fazendo a sistêmica o quão é importante os nossos ancestrais paternos e maternos. O homem vem abrindo e direcionando para o mundo, e a mulher vem acolhendo e aproximando. E você? Como que você está sendo lembrado? Que referências olfativas terão seus filhos, seus netos e os seus amigos? Hoje nós iremos falar, bater um papo sobre este assunto. Te interessa? Te conecta? E para falar um pouquinho sobre essas questões, você vai ficar apaixonado como eu, Neide Regina, terapeuta, estou. Nós temos um psicólogo. Ele, além de ser psicólogo, experiente, trabalhado em diversas áreas, estudou e estuda sobre a neurociência. Uau! Eu sou apaixonada pela conexão neurônios, fala, né? São as sinapses, o que acontece mentalmente. E qual é a função de cada parte do nosso cérebro? Tem os nomes magníficos. E para falar de tudo isto, o nosso super doutor Hugo, o qual eu peço uma salva de palmas a ele. Boa tarde. Olha que honra! Mais uma vez estarmos aqui contribuindo para o programa aqui, Transformando Você, oficial, ainda no mês de agosto. Então, parabéns aos papais, o Dia dos Pais já passou, mas ainda estamos em agosto. Então, parabéns a você, pai, parabéns a você, avô, como brilhantemente a Super Neide trouxe, parabéns a você, bisavô, parabéns você, tataravô, parabéns você, a aqui? Não, é o decavô, nonavô. Então, parabéns a você que tem a representatividade masculina na sua família. Parabéns a todos os papais que estão fazendo a diferença aí na vida dos filhos, na vida dos netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então, uma honra estar aqui contribuindo com você que está nos acompanhando aqui ao vivo agora e depois também no gravado. E gratidão pela sua ancestralidade. Vamos lá, Super Neide! Viemos aqui hoje falar sobre longevidade. Doutor Hugo, seja muito bem-vindo aqui. O Doutor Hugo é um parceiro, um amigo, tem um quadro no programa, é uma pessoa que eu conto e é uma pessoa que eu tenho muito a contar. Doutor Hugo, tira-me uma dúvida. É fake ou é real? A pessoa que tem uma lacuna sobre a sua origem, não sabe sobre seu pai,
seu avô. Essa pessoa tem problemas com relacionamentos e financeiro? Isso é fake ou é real? Excelente colocação, Super Neide Regina, a super terapeuta aqui do Brasil e do mundo também. Sempre uma honra estar aqui contribuindo com vocês. Excelente colocação, excelente questionamento, excelente indagação, excelente conexão. Ué, como assim? Tudo isso está integrado, Super Hugo? Sim, está. Se você que está nos acompanhando aqui agora está com um problema com seus familiares, principalmente com seu super pai e a sua super mãe, está travado nas emoções e também nas suas finanças, ou seja, você já honrou, você já agradeceu, você já abraçou o super pai e a super mãe hoje. Hoje não, mas tive no domingo, tive no sábado, semana passada, mês passado, o ano passado. Como assim? Faz uns 2 anos. Tem gente que vai falar já faz uns 10 anos. E vai ter pessoas também, Super Neide, que vai falar assim, olha, meu papai e minha mamãe já não está mais entre nós. E agora? Tem solução? Sim. Então você precisa praticar aqui dentro do seu coração as questões primordiais da gratidão, na prática efetiva, no seu cotidiano, no seu dia a dia e principalmente, segurem na cadeira. Tá pronto? Tá pronta? Inspira profundamente. Vamos perdoar.com.br. Para você conseguir perdoar alguém para fora de você, é necessário que você se auto-perdoe. E aí, já parou para pensar nisso? Mas o que isso tem a ver com a nossa conexão ancestral? Muitas das vezes você está travado ou travada pelo simples fato de não saber o que está acontecendo com você, de não saber a origem da sua família, dos seus ancestrais, e de você não saber também que muita coisa que você está travado ou travada hoje não é seu. Não é culpa sua. Sabia disso? São cargas que você carrega. Exatamente. Que não são suas. Que não são nossas. E as pessoas não sabem disso. E é interessante. E é interessante isso daí, Dr. Hugo, Super Dr. Hugo. Porque se não é meu, se eu estou carregando, eu estou roubando. Roubando uma cena negativa. Total. Quem é que vai receber o impacto negativo? A própria pessoa. Só que a pessoa não sabe disso, né? Então eu venho sempre contribuir junto do programa Transformando Você Oficial, como dos outros programas aqui da casa também. E tudo isso vem acontecendo por grandes conexões. Este ser de luz aqui na Terra, que nos abaliza, né, e que nos conecta com muita efetividade, que é a Super Neide, que ela tem essa habilidade de conectar e interconectar as pessoas. Então ela me perguntou, é fake ou é real? Né, essa questão de às vezes não progredir na vida. Sim, é fake. Então, ou seja, não é real, né, essa informação. Por quê? Porque ela é real. Eita, peraí, mas deu um nó na minha cabeça agora. Então, se você não está progredindo na sua vida, muitas das vezes é um nó ou vários nós que você tem na sua mente e principalmente no seu coração. Provavelmente você não está tomando água de um bom pH e muito menos água suficiente para você. Qual é a sua altura? Qual é o seu peso? Independente disso, você sabia que é necessário nós, na condição não só de ser humano, mas de estar humano, consumir no mínimo, saudavelmente, 2 litros d'água ao dia. 2 litros d'água. Tem gente que não toma nem um copo, quanto mais 1 litro ou meio litro ou até 2 litros. Sabe por quê? Porque dentro de nós, 70% no cérebro, no nosso corpo, é composto por água. Feito de água. E a ausência da água, o corpo começa a puxar de outros locais, de outras regiões que vocês não fazem ideia. Então, a água gera fluidez, a água gera flexibilidade, não só no nosso corpo, não só nos nossos músculos, mas principalmente na nossa mente, dentro do nosso cérebro e na nossa mentalidade. Então, olha as propriedades da água. Então, quer dizer, Dr. Hugo, sim, que eu tomando a quantidade de água suficiente,
até meu cérebro vai funcionar com mais longevidade? Totalmente, Super Neide. Isso é o tema principal do nosso programa de hoje. Está muito em evidência, né? Longevidade mental, longevidade de vida. Nós temos a segunda maior população de centenários ativa do mundo. Primeiro país que está à frente é o Japão. Porém, o Japão, ele trata das questões da longevidade. Super Neide, que está aqui nos estúdios, e também você que está em casa e ao vivo nos acompanhando agora, e depois quem for acompanhar no gravado, nós só perdemos para eles, né? Porque eles tratam desde quando a mamãe, né, está lá já na gestação. Então ali já é mentalizado, ali já é focalizado, ali já é agradecido. Isso faz parte da essência divina e de vida deles. Então eles não vão tratar como é muito comum no lado ocidental do planeta Terra, onde nós estamos, né, que é da Europa para cá. Nós estamos aqui na América do Sul, especificamente no Brasil, especificamente em São Paulo, né, e especificamente em Barueri, agora ao vivo para vocês que estão nos acompanhando. Então nós estamos na parte ocidental do planeta Terra e não é comum os ocidentais se atentar às questões da longevidade. Só depois dos 40, tem uns que é só depois dos 60, viu? Doutor Hugo, agora nós temos também a TV do Legislativo de Franca. Uau, temos que agradecer. Eu quero mandar um beijo para o Carlinhos Petrópoli, presidente da Câmara, e também ao Carlos Eduardo, o nosso querido Cadu, que é da Escola do Legislativo de Franca. Muito bem. E com eles nós temos lá o pessoal da APADA, que é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Auditivo de Franca, muito bem, curtem, assistem os nossos programas. Um beijo para vocês, francano. E Franca, doutor Hugo, é a capital do calçado, mas também a capital do basquete. E eu soube que você foi um jogador de basquete e joga até hoje, doutor? Hoje eu só ensino, né? Mas quando eu tenho aí um tempo, eu pratico como um hobby, como um lazer, para a minha essência. Isso me move, né? Ainda como na condição de ser humano, mas não jogo mais nas questões profissionais. Foram 10 anos do basquete e antes de tudo isso eu tive 10 anos de conexão com a natação. Então isso contribuiu também para eu conquistar aí meus mais de 2 metros de altura ao longo desses 45 anos e meio de muita gratidão pela minha vida. E já, né, agradeço ao meu pai e à minha mãe que me incentivaram lá desde pequeno. Não posso falar desde criança, né, porque pequeno eu nunca fui, né? Então eles me incentivaram a praticar atividades esportivas desde muito pequeno, né? Então isso contribuiu. E olha que interessante, Neide, eu passei pelo aprendizado / experiência do SARS-CoV aí, do Covid, no ano de 2021, e eu só estou aqui graças aos meus pulmões de atleta que eu tive. Nunca fumei, nunca bebi, então isso ajudou a musculatura, né, do meu pulmão e do meu coração a ter me mantido em vida, estar vivo, e agradeço honrosamente a toda a equipe médica que cuidou de mim, né, no ano de 2021, aqui na cidade, aqui não, né, lá na cidade de São Paulo, porque aqui agora nós estamos na cidade de Barueri, que é grande São Paulo, mesmo estando aqui ao lado da capital de São Paulo. Então, joguei muito aí na cidade de Franca, né, lá no Pedrocão, né? Pedrocão. Confesso que a primeira vez que eu entrei lá eu me emocionei, porque na época que eu jogava, né, o profissional, foi na década de 90, era a única quadra do Brasil no estilo das quadras do basquete americano, né, que você entra no nível da rua, ela é lá, a quadra fica lá embaixo, né, e cabe lá mais de 5 mil pessoas. Tipo de uma concha acústica, né? Isso, então foi muito emocionante. Eu lembro da primeira vez que eu joguei lá, o Elinho, né, que hoje é técnico da seleção, ele tem a minha idade, então ele jogava, e o pai dele, o Hélio Rubens, era o técnico na época da cidade de Franca, e eu tive uma oportunidade, né, por um amigo que não está mais entre nós,
que era o Martem. Eu morava na cidade de Bauru na época, e o Martem era bauruense, jogava no time do Luso Brasileiro, e ele foi contratado pelo time Dharma Yara de Franca na época, e eles precisavam de uma pessoa alta, né? Eu tinha 15 anos, então isso aconteceu há 30 anos atrás, mas por questões, né, de família, distância e tal, meus pais acabaram optando em não deixar eu ir. Então eu tive o convite de jogar no Dharma Yara lá há 30 anos atrás. Lá atrás eu não sabia lidar com isso, né? Isso tem uma questão também da longevidade, que nós vamos adentrar já aqui agora com as questões da frustração e das frustrações. Isso atrapalha o desenvolvimento do ser humano, sabia, Superneide? Com certeza. E ainda voltando um pouquinho, né? Sim. Você falando em longevidade e pessoas, eu cheguei lá em Franca e eu fui visitar ali, próximo ao Pedrocão, né? O Chuí, que é uma instituição. Sim. O Chuí foi secretário aqui em São Paulo. E o Chuí hoje tem uma instituição onde eles capacitam e treinam os meninos. E eu tive a oportunidade, um abraço, Chuí. Super Chuí! Eu tive a oportunidade de participar agora, que meu netinho e minha filha foram passar uns dias lá em Franca, o Guilherme também. Olha, e eu tive a oportunidade de estar presente no 7º campeonato torneio dos jovens. E eu fiquei apaixonada de ver, porque geralmente no basquete são pessoas altas. Sim. E os meninos baixíssimos, mas eram cestas maravilhosos. Sim. E o Chuí lá, todo imponente, todo trabalhando. Olha a longevidade, Sim. Olha a importância do esporte. O esporte, né? E da gratidão também, da atividade física, da água. O esporte, ele gera ocitocina, adrenalina e noradrenalina no nosso cérebro, né? E no nosso corpo também. E gera a técnica dos 3Ds, né? Que eu acabei escrevendo sobre ela no meu primeiro livro, lá em 2013, que é o primeiro D de determinação, o segundo D de dedicação e o terceiro de disciplina. Tá? Então o esporte, Sim, independente da modalidade, exige todos os 3Ds. Todos os 3Ds, tá? E aí você gera qualidade de vida para os músculos do seu coração e do seu pulmão também. Por isso é importante tomar água, fazer atividade física, independente hoje da sua idade atual. Então, para o cérebro não existe nada que esteja bom que possa ser melhorado, né? Só que tem uma crença popular aí, né, Superneide? Que as pessoas falam, infelizmente, comumente, que não existe nada que possa ser, para o cérebro, nada que possa ser piorado. Então, nas questões, é uma dica master aqui, hoje falando sobre longevidade. Pratiquem estas frases que dentro da programação neurolinguística vem da linguagem transformacional. Essa é uma delas, tá? Não existe nada para o seu cérebro que esteja bom, que possa melhorar cada vez mais e mais, porque o cérebro não distingue o real do imaginado, que é aquilo que já foi, e do imaginário que está por vir, porque o cérebro, ele trabalha 99,99% do dia dele no presente. Então, quando você volta demais ao passado, você se torna depressivo. Quando você fica projetando demais ao futuro, você vai ficar ansiosa, pânico, síndrome do pânico, que são situações totalmente diferentes. E isso impede de que você tenha qualidade de vida e longevidade. Então, como que está a qualidade dos seus pensamentos? Quem é de vocês que não gosta do presente? Quem que não gosta de estar presente? Como que é que responde-se a chamada na escola? Presente. Ou here. Tem alguns que falam presunto, né, professora? Presunto. Presunto. Aí a gente convida o aluno a se retirar. Isso, né? isso. Às vezes eu falo assim, olha, você tem um bom humor, você me fez sorrir, eu tô mandando endorfina, oxitocina. Isso. Então Muito você bem. fica, né? Eu costumava brincar com os alunos, professor. Sim. Eles chupando bala, né? E ouvindo aquele barulho e tal.
Eu falei, vocês não sabiam que não pode chupar bala na sala de aula? Eles, desculpa, professora. Eu falei, a menos que dê as balas do professor. Ah, minha mesa chovia de bala. Lembra lá no Chaves, né? Quando o Chaves, a Chiquinha, o Nhonho, o Kiko ia pra escola, né? E eles levavam, naquela época, né? Colocava-se o lanche que você levava em cima da mesa. O Nhonho, às vezes, levava uma melancia, né? O Chaves sempre levava o famoso lanche de presunto, né? E a Chiquinha, às vezes, ela ficava ali esperando ver quem que não ia comer. Às vezes, ela levava uma maçã, né? E às vezes também não levava nada. Então, mas isso você vê, são os costumes, né, que vão passando de geração para geração. Eu sou um profissional que atuo tanto na área da educação quanto na área da saúde até hoje. E eu tenho um hábito saudável de quando eu vou dar aula, principalmente para alunos da área da saúde, eu faço questão ainda de ministrar as aulas de jaleco, para fazer uma honra, né, honrar a ancestralidade dos professores do planeta Terra. Tá? E isso me arremete na minha mente numa longevidade tardia, né, que já passou, né, dos profissionais da educação, né, que lá atrás ministravam as aulas de jaleco. Então isso é uma questão de autoética minha e também de autorrespeito. A minha essência hoje como profissional, tanto na área da educação, na área da saúde, tá? E de estar mantendo essa ancestralidade para levar essa longevidade da educação para frente, ainda transpondo algumas barreiras, principalmente do mundo digital. É tão né? interessante, né? A questão do uniforme, o nome já fala, uniformidade. Exatamente. E o uniforme, a gente tem assim lembranças, né? Lá desde o exército, as tropas, era o uniforme que distinguia. A insígnia eram de acordo com o seu cargo, usava-se. Os patriarcas patentes, né? Usavam as pedras na lapela de quem ele representava. E eu tenho uma amiga, doutora Nelly, colombiana, me parece, e a doutora Nelly sempre nos dizia que quando ela chegava no consultório dela, uma psiquiatra, uma amiga psiquiatra, e tem uma longevidade de vida incrível. Um beijo, doutora Nelly Fontes. Ela diz que chegava no consultório dela e colocava o jaleco. Ali ela se transformava. Porque o jaleco remetia à profissão dela e à autoridade. E às vezes, né, nós, muitos somos saudosistas, não em excesso, mas lembranças agradáveis, né? E o jaleco é algo que te destaca de outro, mas você representando aquele esforço que você teve, né? E é muito interessante tudo isso. Doutor Hugo, vamos lá. O nosso cérebro, ele desenvolve de acordo com o conhecimento obtido, ou o nosso cérebro, mesmo que não tenha sido acrescido a ele conhecimentos? Fala um pouquinho sobre isto. Vamos lá, Supernide, excelente colocação. Então, antroposoficamente falando, né, lá das questões da antroposofia, né, que leva à nossa essência dos nossos ancestrais, na condição de, eu até digo, né, não só de ser humano, né, e ser o S com a letra maiúscula e o H também com a letra maiúscula, eu vou um pouco além, né? Eu vou na condição também de estar humano. Estar é você trazer a situação para o seu estado de presença. Então, se nós voltarmos lá na nossa essência, via antroposofia, que é a questão da origem, da evolução, lá antes de Charles Darwin, tá?
que antes nós estávamos na condição de primatas, né? E depois de Homo erectus, né? E depois chegamos à questão dos Homo sapiens, né? Que é a nossa capacidade aqui hoje de ser humano, de estar humano. Então nós temos a habilidade, o Homo erectus é quando ele conseguiu começar a ficar reto, né? Para cima da cintura. Tá? Os primatas, os braços eram mais longos, as pernas mais curtas e muitas das vezes se rastejava, e os braços longos para poder se alimentar e poder transitar também pelas árvores e pegar os alimentos que ficavam no alto. Tá? Então, por que eu estou trazendo essa essência antroposófica? Porque nós precisamos de água em todas essas questões evolutivas. Isso é primordial na nossa condição. Mas onde está o nosso norte na questão de quando estamos agora como Homo sapiens? Aonde que está o nosso norte? Aqui agora eu estou olhando para a câmera número 3, tá certo? Então o meu norte é a tela das câmeras aqui da câmera número 3. Se eu viro para cá, para a porta, que estou vendo aqui, meu norte mudou. Se eu olho para trás, meu norte vira junto. Por quê? Graças a esta super glândula gigantesca que, é a glândula pineal. Ela está fugindo bastante. Cadê você, super pineal? Depois eu pego ela e mostro para vocês. Então ela é do tamanho de uma ervilha e ela que dá o nosso senso de direção. Então esquerda, direita, quente, frio, pode, não pode. O cérebro, tudo é plausível, tudo é treinável, tá bom? Então, tudo isso acontece graças à pineal. Por quê? Porque nós precisamos ver onde que é o nosso norte. E essa é a nossa condição antroposófica na condição de Homo sapiens, como ser humano. Então, leste, oeste, norte, sul, quente, frio, pode, não pode, está conectado com isso. Agora eu pergunto aqui para vocês, da nossa audiência, do Transformando Você Oficial. Você sabe qual é o nosso maior diferencial na condição de ser humano ou de estar humano? Sabe, Super Neide, qual que é? Qual nosso a maior diferencial de ser humano? Ser humano, todos nós somos. Sim. Seres humanos. Exatamente. Que é o que nos diferencia dos animais, né? Sim. Ser humano. E ter a inteligência, o cérebro aí em funcionamento. Agora, estar humano é uma questão de estado e de escolha. Exatamente. Isso é uma questão que eu trago para gerar a consciência para vocês de vivermos no estado de presença. O cérebro só vive o aqui e o agora. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Né? Então, lá pela questão da programação neurolinguística, tem uma máxima lá, que é o mapa não é o território. Então não é porque você tem um mapa que você sabe realmente a localização que você está ou que aquilo vai ser efetivo na sua vida. Mas olha que interessante, ainda naquela questão antroposófica, consegui achar aqui a superpineal que saiu para dar uma volta, mas ela já voltou, ela já está aqui. E é tão interessante, professor, que tem pessoas que estão assim, né? Com a pineal perdida e sem foco, sem estar... E aí tem a questão também que nós vamos falar já das questões da procrastinação, que é um ponto aí que gera muita dúvida e que as pessoas não sabem por que está acontecendo isso. Mas ainda na condição de ser humano, o que nos diferencia numa questão evolutiva, numa visão mais antroposófica, vocês sabiam que o que realmente nos diferencia não é só porque a gente fala, porque a gente cria pensamento, sentimento e emoção. Sabiam disso? Sabe qual é a grande, a real diferença que nos diferencia, inclusive, dos primatas? Nós, hoje, na condição de Homo sapiens, é o movimento de pinça que nós temos entre o dedo indicador e o dedão. Se você for olhar nos filmes, né? Até se você conseguir passear no zoológico, aí lá na sua cidade, aí onde você está, até no seu estado, no seu país, ó, eu vou mostrar aqui. Normalmente eles pegam assim. Mas não é só o copo. Qualquer coisa que eles forem pegar, eles vão pegar assim. Ó, ou eles vão pegar assim. Eles não têm o movimento de pinça. Então, se eles fossem pegar a pineal, eles não iam fazer isso, ó. Eles iam fazer assim, ó. A mão vem inteira. Eles iam ter que tentar, de alguma forma, conseguir pegar aqui, né? Porque a mão não fecha totalmente. Então, eles não iam fazer assim. Eles fazem assim, ó.
Então, nós, na condição de ser humano, lembra, com S maiúsculo e H maiúsculo, e aí eu transporto para a situação de estar humano, é isso que nos diferencia nessa questão evolutiva, mas eu estou trazendo aqui uma visão mais antroposófica, porque é para fazer vocês refletirem sobre a essência da vida de vocês. Então, se nós estamos falando de longevidade, nós temos que honrar a nossa ancestralidade. Até rimou, né, Superneide? Com certeza. E olha só que interessante, né? Às vezes nós deparamos com seres humanos, mas para eles o principal não é ser humano, é ter humanos. Ter humanos é diferente Exatamente. de ser humano. Sim, opa, totalmente. É a diferença e a distância, né, Superneide? Imagina aqui o ponto A e aqui nessa outra mão o ponto B. Então há uma linha imaginária que conecta ponto A com ponto B, concorda? Só que aqui está o ser e aqui está o ter. Então, entende que tem um caminho diferente? Tem um caminho diferente. Então, segura, né, aí, porque temos muita coisa ainda para você, tá? Temos muita coisa para você aí que está nos acompanhando aqui na diferença de ser humano e estar humano. Entre ser e estar, há um caminho muito longínquo. E aí, você já bebeu sua água hoje? Doutor Hugo, olha, muito interessante esse nosso bate-papo. E eu gostaria de saber Sim. o porquê é que o ser humano, às vezes, procrastina tanto. Sensacional. Qual é a fase, qual é a parte do cérebro que funciona mais ou que funciona menos aí Olha na procrastinação? Olha que interessante, Superneide. Gratidão, né, por você estar adentrando essa questão de quais são ou qual é a região do cérebro que ativa mais ou não ativa ou ativa menos, tá? Uma pessoa que procrastina demais ou muito, né, às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa nem percebe, tá, Superneide? Então, o que é procrastinação? Porque, doutor Hugo, sim, às vezes tem pessoas que ouvem falar essa palavra, mas no sentido mesmo, ele não tem a noção do que é procrastinar. Vamos lá. Se a gente for olhar na essência do dicionário, né, separa a palavra, né, procrastinar mais ação. Então, quando junta, vira ação de procrastinar. Tá certo? Então, o que é procrastinar? É você adiar aquilo que você precisa fazer aqui e agora. Então você não está vivendo, lembra, o estar humano, que é estar presente, você está futurizando, adiando e o pior, superneide.com.br. Às vezes fugindo. Fugindo também, tá? E aí, quando tá nessa questão de luta ou fuga, essas duas glândulas aqui, ó, elas entram em ação, tá? Essas duas glândulas aqui é a famosa ponte e o bulbo. Elas ficam dentro da nossa nuca e completam o nosso cérebro. A partir do cérebro, o cérebro ele é considerado triuno, ou seja, ele tem 3 partes. E a primeira parte é o que está dentro da nossa nuca, que é essas duas glândulas aqui, que é a ponte e o bulbo. E elas são responsáveis pelas nossas questões de luta, fuga, sobrevivência, resistência e negação. Tá? Uau. Então era considerado o cérebro primitivo, porque era da época, né, somente da evolução, ainda antes da evolução dos primatas, ou reptiliano, que tem até hoje nos répteis. Então, quando a pessoa aciona somente a ponte e o bulbo, que é o cérebro reptiliano, né? O que acontece? A pessoa ela fica muito na razão, ela esquece a emoção, ela não consegue respirar, muitas das vezes vai ficar com o rosto avermelhado, a respiração vai ficar muito forte, e aí que a pessoa fala assim: nossa, eu devia ter agido com calma, mas não deu tempo e acabei deslizando, cometendo algum erro, alguma atrocidade. Doutor Hugo, pode ser uma até ignorância minha, mas
um psicopata, ele usa só a razão. Sim, ele é emoção zero. Emoção zero. Emoção zero. Ah, não é nem zero, não existe. Mas ele acaba agindo dessa forma porque o cérebro trabalha por associação, emoção e repetição. Normalmente, esse cérebro associou-se a muitas situações negativas, horripilantes, que essa pessoa pode ter vindo a passar, e aquilo fica considerado para aquela pessoa, ou para esta pessoa que está nessa condição, como tudo como normal. Então, além do que, de não ter acesso, não teve acesso a emoções positivas, e infelizmente a emoções negativas e destrutivas e muitas vezes horripilantes. Então, aquilo cresceu com aquilo, né? O cérebro ele é neuroplástico. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se auto-adaptar, se auto-regenerar. Então, ele acaba agindo por assim. Ele pode ser genético? Também. E comportamental? Principalmente comportamental, mas tem também questões de traços genéticos, Perneide. E a procrastinação está em todos os moldes de seres humanos, em todos os moldes de cérebros. Moldes de seres humanos que eu estou dizendo aqui, gente, né, para não criar nenhum tipo de polêmica, é nas questões cognitivas comportamentais, não é só comportamentais. Tá? Aqui dentro do cérebro nós temos, via de neurocognição, nós vamos olhar um dos neurocientistas que estudou e desenvolveu tudo isso, que é o Broca. Tá? Então vocês podem pesquisar aí. Então ele descobriu que nós temos 34 áreas aqui dentro do nosso cérebro que se conectam e se interconectam. Então quando eu estou levantando o braço, tem uma região, quando eu estou falando é outra, quando eu estou ouvindo é outra, quando eu estou interpretando é outra. Tá certo? Isso tem a ver com as questões da psicomotricidade também do cérebro, tá? A fala, a audição, então não são só os nossos sentidos tradicionais, mas os sentidos adicionais também. E tem um outro neurocientista que fala bastante sobre isso, que é o William Werneck. Né? Na questão acadêmica, não se usa William, e sim somente a questão de Werneck, que são as 20 áreas de Broca. E com aquela neurotecnologia 100% brasileira que eu trabalho, né, que é a neurometria funcional, eu consigo, através dos exames e da tela de pesquisa científica daquele software, eu consigo ver todas as suas áreas neurocognitivas e comportamentais atuando em tempo real, como nós já até fizemos algumas vezes aqui, ao vivo, junto da Super Neide do Brasil. Sim, e Dr. Hugo falando no ao vivo e a cores. Sim. Eu vivi e hoje estou vivendo uma qualidade boa de saúde pós aquele exame. Uau! Gratidão, Super Neide. Olha, e agora foi tão interessante, porque olhando o cérebro e o intestino, e vi que eles têm uma semelhança. Sim. Não na cor, mas na forma, né? Mas, doutor Hugo, depois daquele exame e o refletir, você me trouxe à tona a Sim. cena, o que passava no meu cérebro, acelerava e freava. Perfeito. E eu comecei a lembrar quais eram as situações que me faziam ficar naquele estado. Sim. Eu deixei de procrastinar e voltei a fazer atividades físicas. Uau! Que legal. Eu voltei a uma alimentação mais saudável e consciente. Sensacional. Né? Porque às vezes eu deixava me levar pelo alimento, por desejo. Sim. E eu não me importava com o dano que aquele alimento misturado a outro, por exemplo, comer e tomar um líquido. Eu cortei, eliminei isto. Sim. E hoje, há mais ou menos 2 semanas, você repetiu o exame e a minha qualidade de saúde deu boa. Exatamente, Super Neide, bem lembrado. Então, tenho aqui o nosso outro cérebro, né? Se vocês prestarem atenção, vou até aproximar aí para vocês, ó. Eles se parecem muito. As olha. ranhuras, né,
do cérebro, elas são bem parecidas. Esse amarelo que está aqui na minha mão é o hipotálamo, é outra glândula que é responsável pelo nosso banco de memória, tá? Mas, ó, tá tudo interconectado. Se vocês forem ver as dobras do intestino delgado e grosso e do cérebro, elas são bem parecidas. Mas por quê? Porque em ambos existem neurônios. Aqui 100 bilhões de neurônios e aqui uma média de 52 bilhões de neurônios só no nosso intestino. E aqui também calcificam, também são geradas e eliminadas as emoções que o cérebro não consegue estar registrando. Então, eu considero hoje, pelos materiais que eu venho estudando, o material de fora que eu consegui adquirir, sobre as questões do intestino, eu considero que esse é o cérebro número 1, né? E o cérebro tradicional fica na condição de cérebro número 2, porque em ambos se produzem toxinas e neurotoxinas, emoções e hormônios também, tá? Então, a procrastinação vai afetar o seu intestino. E a procrastinação... É por isso que pessoas têm intestino preso, doutor Exatamente. Hugo? Tem diarreias. Também. A diarreia é o soltar, né? A pessoa não sabe lidar com algumas questões, então o corpo no sistema de autodefesa e limpeza, Superneide, você que está nos acompanhando, ele acaba eliminando, não consegue muitas vezes, né, devido a uma má aglutinação também do estômago, tá? E tudo é feito de uma má mastigação lá em cima, quando estamos triturando os nossos alimentos. Você sabia que é saudável e indicado tudo que você for mastigar no mínimo 72 vezes antes de engolir? Meu Deus. O ansioso mastiga 2, 3 vezes e já era. Já engole. Aí vai para o estômago, não dá tempo de digestão, não tem suco gástrico suficiente. E tudo isso vai contribuindo para que a pessoa venha a procrastinar. Então a procrastinação gera sofrimento na pessoa. Então não é só o simples ato de adiar situações e não concluir tarefas, tá? A procrastinação ela gera sofrimento neste ser humano e aí temos tratamentos para vocês. E você aí que está em casa nos assistindo, o que você tem procrastinado? Deixe nos comentários. Deixe nos comentários. Você é sedentário, não faz um exercício, não toma água, não tem a atitude ou o ato de pedir perdão, de agradecer. Exatamente. Você precisa desapegar de alguma coisa. Você é muito sistemático, você é muito irritadiço. O que você está precisando deixar de procrastinar e mudar a rota? Fale aí nos comentários. Exatamente, super. Doutor Hugo, gratidão. Este bate-papo nós continuaríamos e eu peço, você gostou deste nosso bate-papo? Ficou alguma coisa que você tem dúvida, que você gostaria de saber? Vai, compartilhe conosco a sua ideia, o seu pensamento e compartilhe com as pessoas esse link. Muito bem. Se você assistiu e gostou, compartilhe para as pessoas. O Transformando Você e Neide Regina, terapeuta, ficará muito feliz. Doutor Hugo, quais são as suas redes sociais? Vamos lá, supers, anotem aí, é o Instagram, @Hugo Felipe Oficial, tudo junto com H, ou o meu WhatsApp, tá bom? Tem o Instagram também, @Sociedade Brasileira da Gratidão. Lembrando que na internet não tem acento, tá? Então é Sociedade Brasileira da Gratidão, mas aí no Instagram, @Sociedade Brasileira da Gratidão. E se você está aqui no Brasil, DDD 11 é o meu WhatsApp, 964173672. Não é um robô que responde, não é o chatbot, sou eu mesmo, tá bom? Agora, se você está no exterior, nos acompanhando aqui a TV Live Barueri, em específico hoje o Transformando Você Oficial, lembre-se de colocar o mais 55 na frente, que é o código de telefonia do Brasil, DDD 11 96417 3672, vai ser uma honra conversar, tirar as suas dúvidas, mas deixe no comentário, se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? E o principal,
compartilhe este link, porque a função da SuperNate é de conectar a essência das pessoas aos níveis de informação. E eu contribuo com a equipe da SuperNate com outros programas aqui da TV Live Barueri para levar a conscientização e a essência para você, para que você tenha qualidade de vida e longevidade. E como hoje nós falamos de pararmos de procrastinar, gratidão Super Hugo, por todo esse conhecimento aqui gerado. Uma honra estar gratidão aqui. A você que está aí nos assistindo, está tendo o carinho de nos ouvir, e compartilhe. Gratidão. Gratidão à nossa Simone querida, ao Guilherme, e gratidão à minha família e todos os pais e as pães, que são as mães que fazem papel de pai do nosso país e dos outros países que estão nos assistindo. Um beijo para o meu querido tio Berto, que é o tio que ficou no lugar do meu pai. Um beijo para o meu padrasto Benedito, e o tio Berto, o nome dele é tão lindo, mas carinhosamente é Carlos Alberto, e eu chamo de tio Berto. Um beijo para vocês, um beijo para todos os meus irmãos, para todos os meus cunhados, meu genro, que também é pai, e gratidão por vocês assistirem e permitir que eu venha com carinho compartilhar com os meus convidados aí na sua casa. Transformando Você. E TV, canal Barueri Live, agradece a tua presença. Tchau, tchau, Super. Tchau, gratidão, Gratidão, Dr. Hugo. SuperNate. Gratidão.